Bom dia, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs sentinelas. Estou aqui meditando na palavra de Deus, em Provérbios 24. E o versículo 10 me chama a atenção, que diz assim: se te mostrarem frouxo, em outras versões diz fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Isso me chama a atenção, minhas irmãs. Por quê? Por quê, minhas queridas irmãs? Porque os desafios da vida cristã são muitos. A nossa vida, irmãs, é marcada por lutas, por provas, por batalhas. Muitas das vezes por muitas dificuldades. E muitas das vezes, irmãs, nós estamos, fraca, vulnerável. Nós estamos angustiada, pensando em parar, pensando em desistir. Muitas das vezes achamos que Deus não está ouvindo o nosso clamor. Muitas das vezes pensamos que Deus não está nos vendo. Mas o Senhor diz aqui que tudo é de acordo com como nós se posicionamos no meio da luta, no meio da batalha, no meio dos vendavais. Porque a nossa vida é marcada por isso. Nós todos os dias matamos ursos e leões para sobreviver. Quando a luta não é comigo, é com o marido. Quando a luta não é com o marido, é com os filhos. É com sogra, é com sogro. É com pai, é com mãe. E nós estamos ali, no meio do vendaval. E é por isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 58, que diz: sejai firmes e constantes, meus amados, na obra do Senhor. Ou seja, sejamos firmes e constantes na leitura da palavra para ser alimentado por Cristo, alimentado pelo Senhor Jesus, aonde Ele fala que a minha fraqueza é aperfeiçoada por Ele. Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque não é fácil a vida de um cristão. Mas também não é difícil quando nós estamos firmes e constantes na oração, clamando, pedindo ao Senhor que interceda por nós, porque Ele nos conhece. O Senhor, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece as nossas limitações. Mas Ele diz aqui em Provérbios 24, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no 10, se te mostrarem frouxo, a sua força será pequena. Irmãos, minhas queridas irmãs, o inimigo das nossas almas, ele vive ao nosso derredor, bravando, rugindo, para nos devorar, para nos destruir. E ele não chega na minha nem na sua vida nos dias que nós estamos alegres, felizes, que tudo está maravilhoso. Não, ele não vai chegar nesse dia, porque ele é astuto. O diabo é nojento, ele não tem escrúpulo. Ele vai chegar no dia mau. Ele vai chegar no dia da adversidade. Ele vai chegar no dia que você está angustiada. Ele vai chegar no dia que você está falando: o Senhor não está me ouvindo. Ele vai chegar nesse dia que você está pensando que Deus não está te vendo. É nesse dia que ele vai chegar. Porque o propósito dele é matar, roubar e destruir. É nesse dia que ele vai chegar. E é nesse dia da sua angústia, é nesse dia que você está vulnerável, que ele vai chegar para destruir. Então é por isso que o Senhor diz: não te mostre frouxo, fraca nesses momentos. Lembre-se que o Senhor está conosco. O Senhor está com você. O Senhor está comigo no momento de angústia. O Senhor está com você nos desafios da vida. O Senhor está com você nos dias maus. Ele está com você. Porque não cai uma folha seca, minhas irmãs, da árvore, se assim o Senhor não permitir. A adversidade da vida é permitida pelo Senhor para nos encorajar, para nos posicionar, para nós seguir adiante.
Porque essa força que existe dentro de mim e dentro de você vem do Senhor. E muitas das vezes o Senhor nos prova para ver até onde vai a nossa fé. Como nós se comportamos no meio das lutas. Porque falar que Deus é bom, falar que Deus é maravilhoso, falar que Deus é um general de guerra, falar que Deus não perde batalha, quando tudo está bem, é fácil. Mas eu quero ver você declarar que o Senhor é a nossa força nos dias maus. Eu quero ver você declarar que tudo eu posso naquele que nos fortalece no dia do vendaval. Eu quero que você declare que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Então o Senhor, Ele permite os desafios, porque Ele quer ver um verdadeiro adorador no meio da tempestade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor está dizendo aqui para mim, olha, Eliana, não te mostre frouxa, fraca. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele diz para mim, não te mostre fraca no dia da angústia, porque a sua força será pequena. Então o Senhor Jesus, Ele vai dizer o que em 1 Coríntios, minhas irmãs? 15, no 58. Sejai firmes e constantes, meus amados irmãos, na obra do Senhor. Nós, independente da circunstância, independente dos desafios, independente das lutas, independente das provas, irmãs, nós precisamos estar firmes e constantes em oração, clamando por aquele que pode entrar com providência, clamando por aquele que pode fazer aquilo que eu não posso, porque a nossa força não vem de nós, vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Na força do nosso braço nós não conseguimos resolver nada. Então é essa hora que nós temos que dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor. Se não tiver palavra, deixe as lágrimas cair, porque uma lágrima para o Senhor é uma frase para Ele, e Ele entende. Mas nós precisamos estar em comunhão com Cristo. Nas lutas, nas provas, no meio dos vendavais, nos desafios da vida, porque todos os dias, minhas irmãs, nós matamos ursos e leões para sobreviver. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não devemos mostrar fraqueza, porque o diabo das nossas almas, eles não brinca em serviço. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus que não dorme, Ele fica 24 horas com 48 cuidando daqueles que o clamam. Porque a palavra diz, clama a mim, responder-te-ei. O Senhor Jesus não deixa ninguém de mão vazia, aqueles que buscam o Senhor. E que nós precisamos estar alicerçada na palavra de Cristo. Estar ali firmes e constantes, clamando ao Senhor. Porque Ele está no seu sublime trono, ouvindo a oração de cada uma de vocês. Ele está ouvindo as nossas orações. Mas nós precisamos entender que no meio dessa adversidade, nós precisamos ter um bom comportamento de cristã. E agora o Senhor me lembra da Sunamita. Aquela mulher, ela estava num momento de desespero. Aquela mulher estava num momento de angústia. Imagina, se coloca no lugar desta mulher, o seu filho morto ao seu joelho. Mas olha o equilíbrio, olha a fé desta mulher. Ela coloca o teu filho deitado numa cama, ela fecha a porta. Ela pede que os seus moços preparem um cavalo. E ela tem a convicção de quem ela vai clamar para que aquela situação seja resolvida. E no meio do caminho, aquela mulher encontra Geazim. Aquela mulher encontra pessoas. Como você vai? Aquela mulher estava, irmãos, desesperada. Mas ela estava num equilíbrio invejável. Vai tudo bem. Eu preciso disso. Muitas de nós precisamos disso. Entender que no meio da angústia, entender que no meio do vendaval, no meio da tempestade, aonde os nossos olhos carnais dizem não vai ter mais jeito, nós olhar para o céu e dizer, o Senhor pode dar jeito. Porque a palavra diz no Salmo
121, elevai os olhos para os montes, de onde vem o socorro. Neste momento nós precisamos parar, contar de 1 até 10, respirar e dizer: o meu socorro vem do Senhor Jesus. Precisamos estar com essa fé intacta, irmãs. Nós precisamos, irmãs, acreditar verdadeiramente em Cristo. Porque muitas das vezes nós falamos, né, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é general de guerra, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, mas quando Ele permite os dias maus, eu imagino Deus sentado no seu sublime trono, olhando o nosso desespero, contando os nossos problemas para um e para outro, tentando resolver de tudo que é jeito. E Ele lá do céu dizendo: eu estou aqui, minha filha. Clama a mim que vou te responder. Clama a mim que vou resolver. Que esta palavra, irmão, te encoraja esta manhã. Venha te posicionar nesta manhã. Essa palavra foi para mim. O Senhor, Ele falou profundamente ao meu coração. Nos dias maus, se posicione. No dia da tempestade, se posicione. No dia da adversidade, Eliana, saiba que eu estou aqui. Porque o Jesus, o nosso amado Jesus, o Espírito Santo, que é o Consolador, Ele está comigo e com você, minhas irmãs. Ele não nos deixa um sequer momento. Muitas das vezes, irmãs, nós queremos o problema que seja resolvido agora, num piscar de olho, rapidamente. Mas o Senhor também me lembra de Marta e Maria, desesperada. Manda chamar Jesus. Fala para ele que o teu amigo está morrendo. Só que Jesus não veio na hora que Marta mandou chamar, na hora que Maria mandou chamar, porque Jesus, Ele não trabalha no meu tempo. Jesus não trabalha no tempo de vocês, minhas irmãs. Jesus trabalha no tempo dele, na hora dele. Ele não é comandado por mim nem por vocês, porque Ele é o soberano, Ele é o general. E muitas das vezes nós queremos, né, a cura. Jesus quer um milagre sobrenatural. Mas a Bíblia revela para mim e para você, minhas irmãs, que depois de 4 dias, onde o corpo de Lázaro já estava em decomposição, já estava fedendo, é que ele chega. E quando ele chega, minhas irmãs, algo tem que acontecer. Quando Jesus chega, a alegria, a paz que excede todo entendimento invade a vida daqueles que entendem que Jesus chegou. Quando Jesus chega, confusões, a casa que está revirada. Quem está ligado entende que Jesus chegou. Só que não é no meu tempo, minhas irmãs. Não é no tempo de vocês. É no tempo dele. E quando ele chega, ele dá uma ordem. Marta, tira a pedra. A resposta de Marta, que não estava ligada. Aleluia. O que estava acontecendo. Ela fala para o mestre, já cheira mal. Mas Jesus não perguntou para ela se cheirava mal ou não. Ele simplesmente disse: retira a pedra. E o Senhor está dizendo, minhas irmãs, retira a pedra da incredulidade. Porque quando eu chegar, ou seja, ele já chegou, nós precisamos simplesmente, no meio desse vendaval, não se esmorecer, não mostrar ser vulneráveis, mas confiante, acreditando que ele chegou. E o problema vai ser resolvido. É confiança. Porque quando ele chega, irmã, ele retira a pedra, ele ressuscita, ele cura. Quando ele chega, cônjuge tem que se levantar. Quando ele chega, enfermidade bate de retirada. E o Senhor Jesus, ele chegou nessa manhã, na minha vida e na vida de cada uma de vocês. Só precisamos saber se comportar no meio da adversidade.
Porque tudo é como se comportamos no meio da adversidade. Eu glorifico a Deus por esta manhã, porque eu sei que Jesus chegou na minha vida e chegou na vida de cada uma de vocês. Sejais firmes e constantes, irmãs. Sede firmes e constantes, perseverantes. Continue firme de mãos dadas. Porque o nosso Deus, Ele tem ouvido cada oração. Ele tem ouvido cada clamor. Ele tem colhido cada lágrima. Ele está no seu sublime trono. Ele está, irmãos, ouvindo e vendo tudo. Continue firmes e constantes. Eu encerro esta palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Sede firmes e constante na obra de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe as nossas vidas nos dias de hoje. Nos dê sabedoria e discernimento para ser de firmes e constantes. E ser fortes no dia mau. Amém.